Uma boa noite. Então, em comemoração, para que nós possamos comemorar os 47 anos da Sociedade Espírita Jesus de Nazaré, que nos acolhe toda semana aqui, nós resolvemos, então, homenagear essas pessoas que fizeram a diferença nessa casa, que foram os ex-presidentes, né? Então, cada dia da semana vai palestrar aqui, vai trazer os seus conhecimentos e todo o seu carinho, um ex-presidente da casa, começando pela nossa querida Marluce, que veio lá do Rio de Janeiro para nos aquecer o coração e nos trazer, exato, o chiado dela, né? Nos trazer toda essa beleza que ela nos traz em todas as exposições que ela faz. Então é um prazer muito grande estar aqui junto e poder homenagear essas pessoas que fizeram a diferença nesta casa que está completando agora no dia 20, no domingo, 47 anos. Então, aproveitando, eu convido a todos para que a gente se una agora em prece e que possa elevar os nossos pensamentos ao Mestre, que nos dá sempre a palavra certa, o consolo e o amor. Que possamos, assim, irmanados nesta casa de luz e de oração, trazer para mais pertinho de nós este amor divino que nos foi concedido pelo nosso Pai. Que possamos aproveitar na noite de hoje, nesta abertura da semana de aniversário da casa, as palavras consoladoras e esclarecedoras da nossa irmã Marluce. Que possamos, então, aproveitar e compreender a grandeza do Espiritismo e das palavras deixadas por Jesus. Te pedimos, Senhor, que continue conosco hoje e sempre, e que assim seja. Ela me botou num pedestal muito grande, não é tudo isso, né? Mas, sem dúvida, o meu sotaque é diferente. Eu venho do Rio de Janeiro. Segundo alguns amigos meus, eu vim para cá não porque eu me casei com um gaúcho, mas para conhecer algumas pessoas e torná-las meus irmãos não consanguíneos. Então, eu, a Simone, né? Simone veio de Bom Jesus, eu do Rio de Janeiro, a Cida veio lá de São Paulo. Aí a gente se encontra, né? E vocês todos aqui, e a gente faz uma grande família, a família Jesus de Nazaré. Hoje a gente, então, está num grande banquete, o banquete de aniversário dessa casa que tanto nos auxilia, que tanto nos esclarece, que tanto nos consola, que nos abraça e que, sem dúvida, uma grande maioria de nós veio aqui buscando esse consolo. E a partir do momento que essa doutrina, que é o Espiritismo, nos esclarece, nos fala sobre Deus, nos coloca Jesus tão perto de nós, que explica que todos nós temos um anjo guardião, que nós nunca estamos sós, e comprova isso com oportunidades práticas, com situações e exemplos práticos, a gente se fortalece, a gente se torna Superman, Superwoman, a gente não fraqueja diante da dificuldade. E se a dificuldade aparece, a gente sabe enfrentar, porque o Espiritismo é, naqueles momentos de maior dificuldade, a nossa bengala, o nosso porto seguro, a nossa boia no naufrágio, e a gente não sucumbe, não se desespera, não comete atentados contra nós mesmos quando o desespero vem. Então, nós estamos aqui nesse banquete de amor, nesse banquete de conhecimento. É claro que com esse testemunho para dizer o que foi o aprendizado que a convivência com essa casa me trouxe, eu de alguma forma vou colocar algumas situações da minha vida e que posso dizer para vocês que o conhecimento da doutrina espírita, a dedicação ao espiritismo, não uma dedicação para ser enaltecida, mas porque essa casa é a minha boia, é a minha âncora. Aí eu vou ficar emocionada. Mas para mostrar para vocês que essa dedicação tem o retorno da gente se sentir forte e da gente se sentir
bem para o enfrentamento das coisas que são as coisas da nossa encarnação, a nossa história de vida, com situações de dificuldades aqui ou ali, às vezes dificuldades familiares, às vezes dificuldades na área do sentimento, mas porque a gente vem com essa ferramenta espiritismo para lapidar as nossas arestas de imperfeição, porque somos seres imperfeitos. E quando a gente fala de aprendizado, o que é aprender? É adquirir um conhecimento novo, é adquirir uma habilidade, assim como a gente entra numa aula de ponto cruz, numa aula de pintura, numa aula de música, numa aula de inglês, né? Adquirir um conhecimento novo. E principalmente, o aprender da doutrina espírita é ter uma consciência de nós mesmos. O que a gente está fazendo aqui? Quais são os meus dons? Quais são os meus defeitos? O que eu preciso melhorar? O que eu posso aproveitar com esses meus dons para fazer o ambiente onde eu estou inserido um ambiente melhor, com as nossas capacidades? Então, eu que sou tagarela, que gosto de falar muito, que alguém tem que botar um esparadrapo, que eu gosto de falar, é a capacidade de pegar um conhecimento de um livro e transformar numa exposição espírita. É ter sido coordenadora de grupo de estudo, né? É ser, um momento ou outro, diretora de um departamento, já fui presidente dessa casa, para poder, através do dom ou da liderança, ou do dom da tagarelice, da vontade de conversar, ou de gostar de estudar e ler, que são as minhas facilidades, promover progresso no lugar onde eu estou. E progresso, não só o progresso do conhecimento, mas o progresso do conselho, por exemplo, onde eu trabalho, porque eu sou uma das mais velhas no ambiente onde eu estou, em termos de idade, não em termos de tempo de trabalho. Mas eu dou conselho, eu disse, não faz assim, porque assim o bumerangue vai voltar, se você tiver mágoa, se você tiver ressentimento, isso vai voltar na sua vida. Não, a gente tem que trabalhar o lado, entender o lado das pessoas. As pessoas têm defeitos, mas nós também temos, vamos olhar o lado bom das pessoas. Então, esse jeito de dar conselho, de tentar botar panos quentes ou jogar água nas fogueiras, o meu apelido é Mãe Lúcia, em vez de Marluce, né? E agora que eu sou avó, eu me transformei na avó Lucy, né? Oi, vó Lucy, né? Então, esses dons, a gente, nesse autoconhecimento, desse aprendizado, nossa, se eu gosto de estudar, eu vou adquirir conhecimento, mas eu não vou guardar só para mim. Eu vou dividir. Eu vou propiciar que outras pessoas também adquiram esse conhecimento. E aqui na Casa Espírita ter sido, por exemplo, coordenador de grupo de estudo, fazer cursos, participar de cursos e congressos espíritas para também transmitir esse conhecimento, né? E aí fazer com que todos aqueles que aqui venham ganhem um pedacinho desse bolo, um pedacinho dessa festa, que é a doutrina espírita e essa casa que nos acolhe. Então, como a gente já falou, o espiritismo consola porque coloca conhecimentos que a gente às vezes esqueceu, que modificam aquilo duro, aquele nó na garganta que a gente tem. Então, ela, com esse conhecimento, ela enxuga as nossas lágrimas. Eu vim aqui também com o coração magoado, choroso. Quando eu sentei aqui a primeira vez que eu vim, era como se o palestrante estivesse falando, só tinha eu sentada nessa cadeira, numa dessas cadeiras. A palestra era perfeitamente inteira para mim. Olha como Deus é maravilhoso. Me conduziu naquele dia, porque aquilo que aquele expositor falou naquele dia era para me consolar. Era para me orientar, para me dar conhecimento. Eu saí daqui renovada. Olha como o Espiritismo consola. E ao longo do ir e voltar, ganhar conhecimento, ganhar força, ganhar ânimo, renovar minha fé, eu fui me tornando mais forte, aquela dor foi ficando cicatrizada, as lágrimas pararam de cair e agora a gente ajuda
outras pessoas que chegam aqui chorosas, com os atendimentos fraternos, com a palestra espírita. E esse conhecimento, essa instrução, é uma fala de Jesus. Quando ele diz assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, a libertação das nossas mágoas, das nossas dores, das nossas tristezas, que nem a gente diz, show pra lá, depressão, show pra lá, tristeza, é através dessas verdades de Jesus, do conhecimento. Então, a verdade que Jesus diz é o conhecimento. Quando a gente lê os exemplos que Jesus deixou e a gente coloca em prática na nossa vida, a nossa vida fica melhor. E eu gosto sempre de falar de Jesus como aquele irmão que está de braço dado comigo a toda hora, a todo momento. Quando eu tropeço, ele me ajuda a levantar. Quando eu estou caminhando de forma trôpega, ele é o braço amigo. Quando eu estou adormecido, com dificuldade de dormir, ele está velando o meu sono. Quando eu estou com insônia, ele me dá o sono. Quando eu tenho dor, ele cura. E eu já faço parte desse púlpito espírita há quase uns 25 anos. Eu sou antiguinha há mais tempo, ou jovem há mais tempo, é melhor essa frase. E aí, uma vez um senhor que ouvia as minhas palestras toda quinta-feira de tarde dizia assim, eu fico emocionado da forma como a senhora fala de Jesus. A senhora fala de Jesus com uma certeza, assim, mas eu tenho essa certeza. Eu tenho plenamente a certeza que Jesus anda comigo todo o tempo. É claro que essa certeza é uma certeza que a gente, cada um de nós, vai construir individualmente ao longo do tempo. E cada um vai construir do seu jeito. Eu não posso obrigar vocês a enxergarem Jesus da maneira que cada um de nós enxerga. Isso é individual, isso é uma construção nossa. É claro que o vir à casa espírita, fazer o evangelho no lar, conhecer Jesus através dos livros que nos apresentam melhor ele, é uma maneira da gente construir isso. E é único de cada um. Para que a gente tenha esse aprendizado, é necessário que a gente se espiritualize. E o espiritualizar-se é ter uma noção da dimensão do universo. Do que eu sou nesse mundo, para que eu vim, qual é o meu papel, o que eu estou fazendo aqui, qual é a minha relação, por que eu vim lá do Rio de Janeiro e vim parar aqui. Tem uma explicação, né? Que eu ainda talvez não precise saber com tantos detalhes, mas Deus não traçaria uma rota tão perfeita e tão magnífica na minha vida se não tivesse um propósito, né? Então essa noção de quem sou eu, o que eu faço aqui, para que eu sirvo, para que eu vou usar os meus dons, eu posso melhorar o ambiente onde eu estou, esse é um conhecimento que o espiritualizar se dá, porque nós não somos só matéria. Se auto-entender, entender que eu tenho dificuldades e tenho defeitos e preciso melhorá-los, isso foi um aprendizado que o Espiritismo me deu. E que eu escorrego quase todos os dias. Eu tropeço várias vezes, mas aí eu digo, ai não, caí na armadilha de novo. Aí fico meio chateada comigo mesma, não devia ter feito assim, devia ter feito assado, mas é aprendizado, porque já reconheço que escorreguei. Isso é importante, porque a gente podia escorregar e dizer, não vai dar nada mesmo, né? Eu vou morrer mesmo. Mas não, a gente vai voltar e a gente vai ter que recuperar os nossos deslizes. Então vamos fazer certo agora. Esse é o aprendizado que a doutrina espírita nos dá. Saber lidar com as nossas emoções e pensamentos, que às vezes são pensamentos ainda em dificuldade, né? E a gente entende e aprendeu, e o Espiritismo me ensinou, e eu tinha uma professora, uma grande amiga, que foi a minha primeira coordenadora de grupo quando eu era estudante da doutrina espírita, que ela dizia, quando chegar na aula do pensamento, vocês vão adorar. Eu fiquei numa ansiedade, porque eu queria que chegasse naquela aula do pensamento, e um dia ele chegou.
Mas vamos deixar essa parte para depois na palestra. E faz parte, porque senão eu vou me atrapalhar, vou me desorganizar. Faz parte nessa ajuda do espiritualizar-se quando a gente vem de uma família espiritualizada. Ajuda mais isso. Eu tive a oportunidade, a alegria e o privilégio de vir numa família muito espiritualizada. A família da minha mãe é toda espírita, com algumas exceções, mas as exceções são pessoas muito espiritualizadas em outros credos. E eu conheci o espiritismo sem saber que aquilo era espiritismo e eu achava lindo. Eu tinha um tio, eu era pequena, eu fazia o evangelho na casa dele, o evangelho no lar. Ele dava passe nas pessoas com dificuldade e as pessoas melhoravam. Eu achava aquilo que incrível. O meu tio impôs as mãos, fez uma oração e o choro passou e a tristeza passou. Então, eu já tinha tido a experiência do espiritismo depois, sem saber. Vim conhecer o espiritismo depois que eu vim para cá. Eu moro aqui há quase 35 anos. O ano que vem faz 35 anos que eu estou aqui. Então, essa minha família me deu valores morais. A minha mãe não participava de nenhum culto espírita, mas me ensinava a lei de ação e reação, o que é certo e o que é errado, me ensinava o poder da oração, que a oração faz diferença, que a oração promove mudanças, que o que eu pedir eu serei atendido, assim como está no Evangelho, pedi e obtereis. Ela colocou isso de uma forma tão palpável nas nossas vidas que eu lembro dela ensinando a oração da gente pequenininho. E eu fiz isso com as minhas filhas e hoje os meus sobrinhos dizem assim: tia, eu vou fazer uma prova, faz uma prece para mim, como se a prece deles não fosse tão boa quanto a minha, mas eles entendem o quanto eu passo para eles o poder da oração. E esse aprendizado que eu falo para vocês da doutrina dos espíritos é um divisor de águas. O que era a minha vida antes do Jesus de Nazaré e depois do Jesus de Nazaré? Claro, eu falo isso porque foi o lugar onde eu conheci o espiritismo. A primeira vez que eu vim aqui, eu não queria mais sair daqui. Eu digo que essa casa tem um pozinho de pirlim-pim-pim da fada Sininho, que é especial. Então, que bom que vocês todos estão aqui. Algumas carinhas são carinhas que eu enxergo sempre, que se tornaram-se meus amigos, que também se sentem assim, num lugar especial, banhados por esse pozinho especial. A minha mãe sempre me ensinou sobre paciência, sobre acreditar, sobre confiar, saber que Deus não nos abandona nunca. Isso eu cresci com isso. E o Espiritismo corroborou isso de uma forma muito palpável. A família que nos ensina os limites, e o Espiritismo, de uma certa forma, nos incute limites através da nossa responsabilidade de amar o outro como a si mesmo, a responsabilidade de não fazer o mal ao outro, de respeitar, de não destruir o meio ambiente. Isso são os nossos limites. E a gente que ganha limites em casa e limites sem trauma, eu lia que eu tinha que dar tanto limite para uma filha espivitada que eu dizia, eu vou traumatizar essa filha. Aí eu tive que ler o livro Limites Sem Trauma. E aí eu vi que é importante dar o limite. Hoje, essa pessoinha, que continua pessoinha, porque tem 1,50 m, alçou o seu voo na vida, ajuda outras pessoas. E o não tem um significado. Não fale mal da vida alheia, não critique o outro, não diga que Deus está me abandonando, eu quero que essa pessoa se exploda. Não, a gente tem que cuidar um do outro, porque nós somos imperfeitos e em algum momento nós também somos doentes e a gente precisa de cuidado. E com todo esse exemplo, eu acabei me direcionando com toda essa espiritualidade, espiritualizar-se que a minha família me conduziu, eu
acabei escolhendo uma profissão que também faz com que ajude outras pessoas. Eu sou médica, trabalho na área da saúde, então considero uma pessoa que gosta de ajudar o outro com o meu expertise, com o meu conhecimento. E aí, nessa caminhada da vida, acabei constituindo a minha própria família, vim para o Rio Grande do Sul, faço parte agora de uma outra grande família, a família Jesus de Nazaré, e nessa caminhada a gente passa por processos de dor, porque habitamos num mundo imperfeito. É natural que a gente se depare com a dor, com a dificuldade. Todos nós não somos aqui especiais. Estamos nesse mundo imperfeito porque imperfeitos somos, teremos dores. E durante um momento de dor, a Sociedade Espírita de Jesus de Nazaré foi que me ergueu. Com o atendimento fraterno, que é uma ferramenta especial, com o passe, com a palestra, com os grupos de estudo, com as atividades de liderança na qual eu fui introduzida por causa desses meus dons, né? E aí, com os postulados espíritas, o postulado da imortalidade da alma é muito especial, porque com esse conhecimento, com esse aprendizado, a gente sabe que se eu sou um espírito imortal, eu preciso construir uma trajetória no bem, uma trajetória na correção dos meus defeitos, porque eu vou me encontrar comigo mesmo na próxima encarnação. Talvez com um outro formato, uma outra aparência, certamente, mas eu vou me encontrar comigo mesmo. O que eu quero construir para mim? Um ser melhor. Então, essa certeza da imortalidade da alma também fez um aprendizado que me modificou. E eu tenho um depoimento para dar, eu vou tentar não me emocionar. A gente vem nessa vida nos relacionando com espíritos consanguíneos na família, e eu tenho, né, porque continua sendo meu avô, um laço de consanguinidade, onde existia, na época, uma afinidade diferente entre neto, neta e avô, e esse avô com os outros netos. Até os outros netos diziam, você prefere a Marluce. Né? Eles tinham um pouquinho de ressentimento. E aí, quando o meu pai estava para desencarnar, eu fui para o Rio de Janeiro, porque para ajudar a minha mãe, né? Porque passou por um evento de saúde que eu sabia que ele não ia sobreviver. E eu fui ficar lá com a minha mãe. Vamos lá, mãe, vamos pensar que Deus sabe o que faz, vai dar tudo certo do jeito que Deus acha que é o jeito certo, né? Não o jeito certo que a gente acha, né? Mas o jeito certo para Deus e tal. E aí, eu sou dessa família toda espírita, e conversando com uma tia minha, esse depoimento é muito lindo, lindo para mim, né? E que fala sobre o conhecimento da imortalidade da alma e sobre mediunidade desse conhecimento. Eu estava falando com essa tia e ela dizendo, minha filha, reze muito para Jesus e vamos pensar que vamos fazer as nossas preces, vamos fazer uma corrente de oração para o seu pai. De repente, essa minha tia, que é trabalhadora de centro espírita, é uma médium que trabalha em reuniões mediúnicas, a voz dela mudou o jeito de falar, mudou a forma de pronunciar as palavras, mudou o jeito de falar comigo, e eu sabia que eu estava falando com meu avô. Era uma certeza plena. Então, esse conhecimento, esse aprendizado nos transforma. Eu tive, claro, todo mundo que vem aqui, eu queria tanto receber uma mensagem de alguém que já morreu para ter certeza que existe vida após a morte. A gente às vezes vem aqui assim, né? Eu não precisava, mas eu tive esse presente que é ter falado com meu avô. Os meus primos, né? Já sei que você teve uma comunicação do além. Eu disse, tive. Com ele, né? Com ele, né? Então, nesse aprendizado, quando a gente compreende as leis de Deus, a lei do amor, a lei de caridade, a lei do trabalho, trabalhar, a gente às vezes não quer, não queria trabalhar hoje. Trabalhar é a maior bênção que a gente pode ter na vida.
a gente produz progresso, a gente produz o progresso da remuneração, por exemplo, para colocar comida na mesa, pagar a escola dos nossos filhos, ajudar irmãos, pai, mãe na velhice, na dificuldade. Então, trabalhar é uma bênção, é uma lei de Deus. Então, quando a gente estuda o Espiritismo e as leis de Deus, essas leis transformam a nossa vida. É um aprendizado que a doutrina espírita nos coloca. O conhecimento sobre a fraternidade, sobre a justiça, e aí sobre a justiça vem Deus de novo. E às vezes é difícil explicar justiça para quem não conhece Deus direito ainda. É difícil explicar justiça para quem vem num atendimento fraterno e vem falar que alguém cometeu uma injustiça na minha vida, retirou um bem que eu tinha, ou eu perdi tudo. Mas a gente esquece que nós somos espíritos imortais e Deus nunca é injusto. Vocês já me ouviram falar aqui que Deus não joga dadinho, né, com a vida de cada um. Então, você vai ser feliz, você vai ser triste, você vai ser abastado, você vai ser irmão do Bill Gates, você vai ser herdeiro do fulano de tal, do sheik tal lá, né? Não, Deus é sempre justo em tudo é uma engrenagem perfeita, sem defeito algum. Então, quando a gente lê lá no Livro dos Espíritos, na terceira parte, quando a gente lê a Lei de Justiça, é a melhor maneira uma das melhores maneiras de entender Deus. Infinitamente amoroso e bom, que nos ampara, nos consola e nos auxilia sempre. O pensamento, né? O pensamento, a gente faz sintonias. Assim como a gente digita lá no dial, não é mais dial, né? Agora é tudo touch. Mas eu tinha um rádio que ficava no meu quarto, porque eu fazia tudo com música. Em alto volume, e meu pai, claro, abaixa esse rádio. E aí era o dial, a gente tinha que rodar por aquele risquinho vermelho andar. Olha como eu sou antiga, gente. Hoje é tudo touch, né? Então a gente escolhe a música que a gente quer ouvir. Eu posso escolher o pensamento que eu vou ter. E quando eu escolho o pensamento que eu vou ter, eu escolho com quem eu quero me sintonizar. Com bons espíritos? Com espíritos inferiores? Com espíritos que vão me deixar mais entristecido, mais irritado? Então, por exemplo, eu tento fazer prece o tempo inteiro para que eu esteja sempre protegida através das boas sintonias. Eu saio de casa, eu faço oração, eu levanto, eu faço oração, eu lavo a louça, graças a Deus que quem tem louça suja porque tinha comida. Vamos lá lavar a louça. Eu não queria fazer comida. Tem comida para fazer, olha que bênção, vamos lá fazer a comida. Então, é orando sempre, agradecendo sempre. Estou com frio? Graças a Deus que eu tenho agasalho, não estou deitada na marquise, graças a Deus, hoje, graças a Deus que eu cheguei aqui, uma temperatura agradável, uma super lua cheia, eu disse, é um dia especial, né? Vocês todos aqui, é um dia especial. Então, a gente tem que tomar muito cuidado o que a gente pensa, para que esses pensamentos façam com que a gente se abasteça de energia quando a gente está vibrando nessa área onde vibram também espíritos que pensam com equilíbrio. E a gente absorve isso em forma de substâncias quânticas. O espiritismo é física quântica, que eu não sei explicar em termos físicos, mas para os professores de física que aqui estão, podem estar, é uma coisa que a gente ainda não tem uma fotografia para ver a energia salutar ou prejudicial de acordo com os nossos pensamentos. E eu fiquei extasiada quando chegou na aula do pensamento. E uma vez assistindo um expositor espírita aqui, falando, uma pessoa que eu admiro muito, ele dizia assim, você pode ser responsável por um assassinato na China. Foi essa a frase dele. Eu disse, como assim? E ele explicou sobre o pensamento, sobre a energia que pulsa, que vibra e que a gente não enxerga. Então, se lá na China, e isso foi muito palpável para eu entender como aprendizado, por isso que a cada dia a gente tem um aprendizado,
Se tem lá na China um ladrão assaltando alguém com uma arma em punho, mas ele não apertou o gatilho, e eu aqui, em Caxias do Sul, mas que motorista mal educado, seu isso, seu aquilo, xingo, bravejo, desejo mal de alguém, tomara que tropece, se esborrache na calçada, não suporto essa pessoa. Olha a energia que eu lancei aqui, energia negativa, física quântica. Essa energia foi dispersa no cosmos e foi a gotinha que faltava no copo de água do assaltante lá na China para ele puxar o gatilho. Eu entendi o poder do pensamento com essa explicação desse expositor. Eu tenho uma batalha constante, quase uma guerra, é uma batalha de mim comigo mesma, para que eu tenha bons pensamentos, para que eu faça boas sintonias. E já cheguei até a construir um mantra. Desculpa, eu já estou passando, falta só mais um pouquinho. Ele está olhando para mim. Já construí um mantra para me harmonizar quando eu identifico, e esse conhecimento faz a gente identificar os pensamentos desequilibrantes. Eu tenho um mantra que eu vou repetindo para mim mesmo, cada um pode construir o seu. O meu é assim: calma, paciência, resignação, confiança e fé. Deus, Jesus. Eu fico repetindo: calma, paciência, resignação, confiança, fé, Deus, Jesus. Aí daqui a pouco eu já estou mais calma. E aí volto a ter pensamentos melhores. Cada um pode construir o seu mantra. Eu também canto a oração de São Francisco, que é um dos meus mantras também. Então, cada um, ou bota uma música que a gente gosta, de quem quer que seja, uma música bem alta, e a gente vai se transformando, vai mudando esse padrão do pensamento. Nesse conhecimento todo do aprendizado, eu já cheguei aqui também, de uma certa forma, com uma bagagem maior. A bagagem da espiritualidade que a minha família me deu, a bagagem do pai muito certinho, militar, que dizia que tem que andar na linha, que tem que fazer certo, que não pode jogar lixo para fora da janela do carro, que tem que juntar. A minha filha pequenininha: mãe, aquela pessoa jogou casca de bergamota no chão, não pode, né? Não, não pode. Então, já vim com uma bagagem moral boa, agradeço muito aos meus pais por isso. Vim com uma bagagem evangélica muito boa. Eu participei durante alguns anos de juventude católica, tocava na igreja, não sei mais tocar. A gente fazia gincanas de conhecimento do Novo Testamento. Então, eu tenho o conhecimento que eu sei do Novo Testamento foi dessa juventude católica, que me trouxe também uma bagagem boa para o conhecimento da doutrina espírita. E a dor. O aprendizado da dor. A dor, como diz o Isaías Claro, um outro expositor muito querido, a dor é mestra bendita. A dor nos transforma. A dor nos faz seres experientes e fortes. A dor promove modificações. E eu agradeço essa casa que estava de portas abertas quando eu estava dolorida. E é a cada dia um aprendizado, é cada dia um buscar ser melhor e constante. Não tem um ser Marluce pronto, não existe. É um ser que batalha com ela mesma para que faça o que Jesus ensinou, para que seja paciente, para que tenha tranquilidade, que entenda que a dor nas costas não dá em poste, só dá em gente. Hoje eu aprendi uma nova: dor nas costas só dá em quem tem saúde, porque quem não tem saúde já tem, então não dá, né? Já tem, né? Então, que a gente use todo esse conhecimento que a Casa Espírita nos dá nesse processo de conhece-se o verdadeiro espírita pela tentativa de se transformar. E que talvez daqui a muitas encarnações, ou talvez mais ainda do que essas muitas, se transforme nesse ser já
regenerado, nesse ser feliz, que não vai só promover o bem nos orbes aonde a gente estiver encarnado. Então, que esse depoimento de aprendizado sirva de alguma forma de incentivo para que a gente renove a nossa fé, que a gente renove o nosso ânimo, que a gente renove a nossa coragem, para continuar nessa caminhada junto com Jesus, junto com esses espíritos que estão aqui conosco a nos beneficiar, derramando luz, substâncias benfazejas sobre cada um de nós, da forma como a gente necessita. Então, com esse final de fala, eu convido aos médiuns que se posicionem no salão para que a gente oferte essa energia salutar através do passe espírita, para que nos recarregue, nos reabasteça e que a gente volte para a nossa vida cheios de confiança e ânimo, de pensamento elevado, em sintonia com esses espíritos benfeitores. Nós aqui estamos a agradecer. Agradecer por todos os espíritos encarnados e desencarnados que fizeram essa Casa Espírita Jesus de Nazaré se fazer presente neste nosso plano material, que é o plano que agora conhecemos. Agradecendo a essas portas que nos abraçam, que nos auxiliam, que nos consolam e que nos orientam. Agradecendo a Kardec por codificar essa doutrina que tanto nos auxilia, que tanto nos promove, nos catapulta para o progresso, nos auxilia na caminhada. Mas principalmente agradecendo a Jesus, nosso mestre, nosso amigo, nosso irmão de todas as horas, o médico dos médicos, que através do seu exemplo, das suas palavras, do seu evangelho, consola os nossos corações. Que a paz que ele veio ensinar e trazer, que o amor que ele veio mostrar, de amar ao outro como gostaríamos de ser amado, e a paz que transbordem de nossos corações, fazendo dos nossos dias mais iluminados, noites de lua cheia mesmo sem lua, com as temperaturas que o nosso clima propiciar, mas sempre animados, com a nossa fé perene, forte, confiante, para tracejar a nossa caminhada, levando ao outro a luz que a doutrina espírita traz nas nossas vidas. Que saiamos daqui de volta aos nossos lares, levando esse conhecimento, também consolando corações, abraçando pessoas, levando a palavra, o lenço que seca as lágrimas que possamos encontrar na caminhada. E que esse abraço fraterno que a gente dirige ao outro, a gente saiba que um dia recebemos aqui nesta casa Jesus de Nazaré. Gratos, então, terminando a atividade de aniversário da nossa casa, sigamos em paz, com muita harmonia, retornando para as nossas outras atividades e para esta casa que sempre, sempre estará de braços abertos para nos receber. Muito obrigada por tudo, Pai, e que assim seja.